um só, bendito, abençoador. É quem abençoou Abraão por Melquisedeque, rei e sacerdote da cidade de justiça e paz. Pois bem, eu fiz menção no vídeo anterior que eu faria um toque na parte que chamamos do pensar da física. Então, dois pensar da física que são bem interessantes. Um pensar da física se refere à lei de Newton. E outro pensar da lei da física vai corresponder ao pensamento de hoje chamado da física quântica. Dois pontos. Vai perguntar, mas você é professor disso, seu João? Eu digo, não. Eu sou apenas um especulador, melhor, um observador. E profundamente princípio de que a palavra nunca vai desdizer. Então, aqui eu estou lendo, por exemplo, 7 leis da quântica. E vai falar, lei do mentalismo é imutável. Olha, se usa a palavra eternamente, eu já disse isso. O profeta já disse. Aí vem a lei da correspondência. É imutável. O que quer dizer? A mente é determinada. Ela não muda. Mas como mudaria a mente? Só se ela se corromper. Olha, a mente, do poder que move todo o universo, se corromperia? Esse é o ponto. Por que aquilo ali, então? Então, tudo que está declarado aqui está de forma acadêmica. Mas não traz juízo ao homem. Só traz livros para tratar se de alguém disse, alguém deixou de dizer e dar notas baseado naquele, como já temos dito. Há uma separação fundamental entre a real consciência daquele que se torna responsável por suas palavras. Essas proposições, essas são vazias. Aparentemente cheias de conhecimentos? Não, são vazias. Na palavra do tira um pouco a quântica, mas tem mais um ponto aqui, quer ver? A lei da vibração imutável. Ela sempre vai vibrar de uma maneira ou vai vibrar de outra. Não vai vibrar. Então tem o chamado polo negativo e o polo positivo, o polo norte e o polo sul. A direita e a esquerda, a verdade e a mentira. O espírito da profecia, Cristo e o espírito da iniquidade. Um vai dizer, este é a verdade. Sim, é hoje eu tomo para fazer tais declarações. Isso fez o tal cientista, mas eu digo, embora ele declare, ele não tem dentro dele a consciência deste velho que não entrou nessa linha de pensar acadêmico. É isso que quero dizê-lo. Quando eu digo dizê-lo, de quem falou? De um só. E ele? Esse é o ponto. Aí perguntaria, seria cientista a um grau tal de retidão, de integridade, de plenitude que o juízo dele é um juízo justo, ou seja, não exercerá o dolo? Aí, pô, matou. Com toda a aparência do conhecimento, o espírito da iniquidade, diz o Paulo, já opera. Opera ali? Aqui não. Não mais. Antes sim. Antes de reconhecer a minha ressurreição. Aqui tem também uma que o espírita usa.
que é a lei do karma. Quer ver? Aqui diz, lei da causa e do efeito. Embora diz causa e efeito mutável, essa lei do efeito mutável está ligada à tua interpretação. Ou seja, a tua interpretação não propiciará sair da imutabilidade da mente. Agora eu falo do homem, não falo de alguma coisa que é uma coisa. Aí eu estaria perguntando, olha, aqui diz, tem a outra aqui diz, enfim, mas vamos voltar agora aqui e ler a respeito da definição. A definição é importante quando se trata de entrar no campo de alguém que se apresenta como especial, ou de ter um grau de notabilidade. É importante saber quais são os pensamentos fundamentais que ele tem para si em relação ao seu viver. Que quando ele o diz, ele se avalia de si, vai estar colocando o devido valor também do que é a sua casa, a sua família, seus filhos, suas filhas e aqueles que estão próximos. Estaríamos afirmando, no espírito da profecia de Cristo, ele é o grande juízo no homem, como dom ao homem. É o maior bem. Não adianta discutir ondas. Nesse particular, nós sabemos da parte dele o bem julgar. Então, estamos com a mente. Como diz o Paulo, não aceitais a conformação da mente do presente século dos homens. É corrupto. Renovai a mente. Renovai, para que saibas qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em ti, não fora. Fora, se eu vejo, por exemplo, de Moraes por Deus, que se julga sob poder da vida do outro, eu estou dizendo que é pior possível. Estás falando da física quântica ou estás falando de quê, seu João? De um só homem. Seja lá, seja aqui, em todo lugar. E de Newton? O que isso quer dizer? Aqui diz uma palavra interessante. Aqui diz imutável. Olha, se eu tenho uma palavra imutável em algum lugar, eu vou dizer. E o movimento universal? Ele é mutável ou ele é imutável? Ora, se alguém já usou a palavra imutável, não tem outro lugar. Se eu trato de fato de uma mente perfeita, na perfeição, não vai mudar. Sim, o universo todo está na mesma mente, está organizada. Vai funcionar como todo um mecanismo aparente, mas que reflete dentro do homem a vida. É muito distinto de uma forma mecânica de tratar. Esse aqui vai redundar em proveitos de bomba, de armas, uma série de considerações. Então não vale nada. Não vale. É como Einstein quando falou da energia contida na matéria, não vai querer tirar a palavra matéria e querer colocar alguma matéria. Nós estamos dizendo que todo o universo, a Constituição, ele é energia potencial. O que quer dizer potencial? Potencial é um conceito, aqui como aquele declara agora conceitos da quântica. Mas e qual é a diferença entre conceito e que conceito não faz o homem? E o que diz o homem? O homem está por dizer que o mover inercial de todo o universo traz consigo também a minha consciência de que sou vivo. Então, falando na quântica, como quiserem dizê-lo, o que eu posso dizer que é aqui que a vida me dá sentido. E a ti, no teu próprio corpo. E fica a pergunta. Ele não vai responder. Mas o que é mais importante?
É o comer, o beber, o vestir, é mais importante o comer a comida e a bebida do que o teu corpo? Olha, mas eu não consigo ter essa resposta, estou discutindo quântica. Está compreendendo? Ah, mas ele é um cientista. Na cabeça dele. E na cabeça daqueles que dão suporte. Onde é que se torna insuportável? Na hora que o que está propondo se torna uma bomba. Então, quando Einstein vai dizer que a energia é expressa por uma formulação, a energia ele vai colocar como m, velocidade da luz ao quadrado, coloca um divisor desnecessário, 2. Já indica, de fato, a dificuldade do pensar. Por quê? Nesse extremo de velocidades, a níveis de n de velocidade da luz, e dividido por 2, eu não tenho nem forma de mensurar isso com clareza. Por que dividido por 2? Ele partiu de um conceito de mediana. Pegar algo média. Não tem sentido. Mas, que diferença teria se ele tratasse por MV2 e 2 não tivesse lá nenhuma? A bomba faria o mesmo efeito. Ficou claro? E o que tinha isso a ver com Newton? É que essa fórmula é do Newton. Ele vai representar a expressão da energia cinética pela fórmula, a massa, pela velocidade ao quadrado. Mas é a mesma fórmula. Se você está num automóvel, a massa do automóvel é de 1.200 quilos, para pôr em quilos. Embora entre um campo que é dificultoso, não vou mexer. É massa e peso. Vamos deixar fora. Só está de massa. Massa, 1.200, medido em quilos na balança. E a velocidade. Olha, um carro com 1.200 quilos, mais o peso dos que estão dentro. Pego 70 para 2 pessoas, um na frente, os 2 na frente, um acompanhante. São 140. Se eu somo as duas, a massa em movimento é esta. Claro que essa massa está envolvendo tudo que é próprio do carro, desde os pneus, e à medida que ele anda, ele está diminuindo um pouco a massa, desgastando o pneu na estrada. Mas esse carro, se ele tiver a velocidade de 3 km por hora, não traz dano. Vai amassar ali na frente, talvez nem um para-choque seja amassado. Mas na hora que ele bater a 100 por hora, esses 100 km por hora multiplica esse 100 ao quadrado e mais a massa. Então veja que a energia cinética, qual é a diferença para a estática? A outra é a massa do carro, paradinho. Até você empurra ali. Se estiver na descida, ele vai sozinho. Essa é a inércia. Pois bem, esse é o ponto. Então, o que veio o Newton? Ele vai querer aliar a ideia de uma massa que cai, que tudo cai, ou seja, tudo é atraído. Mas isso não é verdade. Assim como a do Einstein passa baseado nessa, também não é verdade. Assim como aquele, quando falta toda essa parafernália, não é verdade. Por que não é verdade? A palavra diz, eu sou a verdade. Fora de mim, não há Deus. E daí? Vão negar-me para colher a bomba? É isto. Pergunta àqueles que ficarem Nagasaki. A dimensão daquele pensar. Uma maravilha de glória, do bem-estar que trouxe. Ah, mas eles eram inimigos. Meus não. Ou fizeram as bombas para inimigo. Eu não tenho inimigo. Então, eu não tenho a razão de realmente colocar a minha capacitação, o meu dom de bem viver, cuja alma é inerente à natureza do homem, e estar discutindo questões que vai gerar comércio
e vai definir qual é a bomba mais potente. Assim diga, toda a guerra do momento é um artifício movido pelas próprias grandes organizações para que as suas máquinas sejam continuamente testadas, sempre de fato sendo visualizadas na vitrine de um valor crescente. Estou falando da física quântica ou estou falando da energia em que o Newton abre e quem ganha um loiro hoje, por Nobel, é o Einstein. Como você diria, ou reduziria, ou simplificaria com retidão, verdadeiramente tais declarações? Eu diria, quem me convence do pecado e quem me convence da justiça? Vai dizer que a física quântica, vai a princípio da física quântica. Eu vou dar a resposta, o que diz a física quântica. Aí eu vou dizer a resposta que eu fiquei de dar. Eu vou deixar um tempo, deixar vocês curiosos. Qual é o princípio da física quântica? Está no Google. Ela postula que toda matéria exibe propriedade de onda e partícula. Ok? O que isso diz? Nada. Muda a tua vida, move, tu ajusta a justiça, mede teu transgressão. Seria o pensar do Einstein de transgressores? A aplicação foi. E onde começa o mau propósito? Quando espera um louro, ou um título, ou ficar na história como referencial. Isso é perverso, é? Então, como consequência, as aplicações da bomba sempre os mesmos cursos em condições agora de mais dificuldades, daqueles que eu acho que proveito tem isso. Teoricamente seria para ter energia, para termos mais conforto, termos qualquer coisa, mas não é assim. O empenho maior, o dispêndio maior, e veja qual é de fato o movimento mundial comercial de armas e na linha de fato da usina para alimentar uma indústria é muito diferente. Assim, incrível que pareça, isso vai alcançar toda a área cujo objetivo era de trazer medicações que facilitassem e melhorassem os danos do homem. Não. Como se tornar um comércio, você não consegue mais saber o que realmente importa e o que realmente vale. Então, onde é que eu estou? Eu vou. É o ambiente do caos? Como assim? Veja, eu vejo uma estatística de crimes e vou denotar que esses crimes têm, de fato, uma referência. Vou denotar que na cidade pequena, mesmo que pegue em percentual, mas ela é menor. Mesmo que ela seja menor, ela tem menos crime. Por quê? Todos se conhecem. Tem um grau de amizade. Não tem um grau de começar pela inimizade, nem por alguém desconhecido na rua, que tropeçou e bateu no teu pé. Como diz lá no passado, que chega um momento, o Caim, porque alguém pisou no pé dele, ele matou prontamente aquele. A pergunta fica, ocorreu isso de fato? Bom, está a escritura. Mas que prova então tem para dizer que ocorreu? A estatística de hoje. A física quântica está dizendo, parece que isso é em parte, mas não traz juízo para ninguém. O que mais diria, senhor João? Então, toda a matéria é propriedade de onda e partícula. Veja, se eu vou para a palavra onda, mas deixa eu voltar. Eu não falei a respeito da devida correspondência do que é potência, que é força. Então diz o apóstolo Paulo,
Ah, mas ele não era um cientista. Mas o cara foi longe. O cara subiu. Os outros estão caindo. E ele está lá, está subindo. O que ele disse? Exatamente isso. Lá, o Nazareno pergunta: quem dentre vós me convence do pecado e me convence da justiça? O Paulo procurou a resposta, porque lá o Nazareno, ele perguntou, mas ninguém disse. Aí diz o Paulo, buscando o porquê, qual é de fato o postulado da física quântica. Então, naquele momento, o Paulo pensa e diz: quem te convence do pecado, te convence em correspondência da justiça. Não virias o pecado se a justiça não te fosse manifesta no teu íntimo. Então, como saber se eu venho do pecado ou venho da justiça? Um só é poder de convencimento. E um só é poder de justificar. É um só em poder de dar autoridade com o que estás declarando. Porque tu sabes que não é tu essa autoridade. De um só recebi, de um só eu dou. Assim. Assim a física quântica fica, como diz o profeta Isaías. O Isaías era um príncipe. Viveu certamente aquelas condições que Zanin vive. Quando fez aquele jantar luxuoso, que correu na mídia, numa exaltação da autoridade, e do tanto quanto eles são principescos. Uma corte que, em outros tempos, todos eles tiveram a cabeça cortada, e cortaram até os filhos de inocentes daqueles, ou daquelas cabeças, também a dos filhos inocentes. Eu pergunto, e eles hoje, o que fazem? Estão falando da quântica ou estão falando do quê? Eu estou falando do pecado e da justiça. E o que dizes na tua observação? Abomináveis. Abomináveis. Mas quem te disse? De um só. Quem me fez onde eu estava? Lá, nos profundos infernos, me resgatou. Para que eu falasse claramente e francamente. Não tenho nada a esconder, nem levar os senhores ao dolo. O que eu ganharia? Estou pedindo preço? Estou solicitando vocês que depois vocês deem um clique aí e compartilhem? Não. O vosso juízo é o vosso juízo. O alto juízo é o alto juízo. O alto juízo dirá depois aquele que foi convencido pelo Espírito, e vai dizer o Paulo, para não ficar um espírito teórico, aquele que é santo. O que é o santo? Ele não pode ser misturado. Não pode. Assim a figura do ouro, do metal que não se corrompe, está o espírito, o santo. É o que diz a quântica. Lei do mentalismo. É imutável. Aí diz o Paulo, o transgressor, o pecador, que mistura a justiça como um judiciário faz o Zanin no seu luxo, vai dizer deles. Vai dizer, renovai a mente pela palavra do Espírito Eterno que em Cristo está manifesto e testificado. Ele morre para suportar a dor de todos que foram mortos naquelas mesmas condições. Mas para que eu fosse salvo. Não devo nada para estes. Ele não me cobra. Mas dar a honra e glória a ele, eu dou. Se eu não der, eu vou fazer um jantar de luxo na hora que eu seja chamado para participar de uma instituição que me dê o grau de uma excelência. Mas não vão me chamar, não vão te chamar. Você estou por inimizade.
Você toma por inimigo. Então quem é meu inimigo? Eu não tenho. De que lado está aquele que pensa no inimigo? Aqueles que vão buscar calar o espírito da profecia. Ficou claro? E o Paulo vai completar. Falamos de energia de Newton, desse daquilo, da bomba atômica, ele vai dizer, porque o pensar, o falar, e no curso, o realizar, somente se faz, se realiza na potência do Espírito. Como separar essa potência do campo da mente, eternamente, e dessa potência inercial que tudo move? Assim julgarias que porque um avião está 900 por hora, eu solto lá um perfume ali dentro. A velocidade dele ali dentro vai ser a do avião. Assim, o da luz. A não ser que a luz seja algo independente. Sim, mas está falando do espírito. Está falando da mente. A palavra mente aqui da ideia da quântica não faz menção de algo que seja palpável. Mas na hora da formulação ele fala aqui numa forma que vai dizer de partículas e ondas de partículas. Mas como? O espírito é como da ideia no campo da eletricidade, ele flui. Mas não está só a se mover. Também na água ele flui dentro do seu leito. Não tem interregno. Ficou claro? Então, sobre a ideia da atração, entenda-se, a inércia não propicia que nada fuja do universo. E a inclinação de qualquer força adicional sempre será tão miúda, mas tão miúda e insignificante. Não muda o estado geral. Mas, se alguém soldar um foguete como o da Terra, vai ter que dar um grau de energia. O que é energia? O tanto quanto de altura ele possa chegar. E essa altura terá que corresponder o tanto quanto de energia que lá ele caísse com a massa que tem, correspondesse o tanto quanto eu coloco aqui embaixo ou colocar lá em cima. Mas é o que o Newton diz. E a bomba? É só destrutiva. Mas quando eu falo de colocar o foguete lá, vamos compreender. Se você pega, por exemplo, o peso do mar, ou a massa do mar, e calcular, é extraordinária. Mas se você pega também a massa do ar, que envolve a Terra, com oxigênio e outros gases, é muito grande. Em massa também. Mas como sobe? Potência do espírito. Tudo moveu. E nessa inércia, embora algo aparentemente leve, não vai ficar para trás. Vai ficar unido no todo. Ficou claro, meus irmãos? Assim externamos um pouco para compreender que não estou falando falácia. Não falo pelo Lula, nem por suas excelências, nem por ninguém. Também não falo por Bolsonaro. Eu acolho o Bolsonaro pelo seu pensar no caput do pensar da nação. Família, a pátria e Deus acima de todos. É perfeito. E assim estamos considerando. O tanto mais a dizê-lo, eu diria só mais essa para encerrar.
Então, todo proceder da ideia da ciência, ela é fraudulenta. Ela é fraudulenta porque o homem é tão fraudulento, porque ele não distingue que ele é um transgressor, ao ponto de ser abominável nas suas transgressões, e interpreta que ele tem o poder do judiciário. Se eu tivesse o juiz em poder supremo, essa incoerência não casa com a quântica física, com nada. A razão toda do homem não existe. Pega qualquer besta e vê a resposta que quer dar. Joga o processo na mão da máquina e diga o que eu digo. E assina. Só tem assassinos. Assassinos. Ou seja, assinam qualquer coisa. É uma canetada. Fala da quântica ou fala da potência da energia que o Newton abriu com a queda da maçã? Eu estou mencionando que desde a queda da maçã, que dizem que a Eva comeu, estou falando do mesmo drama. O que mudou? Nada. Os homens não querem aprender. Eles querem acabar com a vida. Vamos verificar, depois da estatística dos assassinatos nos lugares diversos, vão denotar que em lugares que é uma espécie de muito mais mortes, muito mais assassinatos, vão notar que lá mesmo é onde o terreno do Lula é o terreno do outro. E vão querer o quê? Vão querer nivelar a sociedade por baixo. Eles vão chamar de inclusão social. Não são sem vergonhas? Negam tudo. Mas o que é poder, enfim? O que é autoridade? O Espírito declara: sem responsabilidade em verdade. Não há autoridade. É a mais baixa possível. É a besta em que lhe foi dado poder e presidência. Não importa o lugar, se é no Senado, se é na Câmara dos Deputados. Todos darão da pior espécie de considerar por fundamento qual é o valor de si próprio e o valor do outro. Todos presos em reter as porcarias que possam reter. Fizeram, então, querem fazer do povo todo, da nação livre, o chiqueiro todo. Um chiqueiro todo. E não separa o chiqueiro de cada uma das pessoas que eu posso emitir no sentido de excelências ou de instituídos. Nenhum, sem exceção. Aí eu falei da potência, eu falei da razão da física do Newton, a da aplicação feita pelo Einstein. Einstein não, pensou em as aplicações que fizeram. E em relação ao crime no Rio, ou em Curitiba, veja como a diferença é tremenda. Onde há, de fato, a libertinagem, e não tem o faquinho para impedir que haja, de fato, uma atitude mais severa, está livre. A Cracolândia é um tipo, até hoje está alimentada a imagem. Se quer acabar, tem que tirar a imagem da Cracolândia. E a cada momento você diz que aquilo é um absurdo, e mostrar as visagens de reais para verificar se aquela imagem é aceitável. Se temos que manter aquilo como realmente de cultura da glaze, é simples. Falei de tudo, não? Falei de tudo. E como é que separa, então, aí a figura, a imagem de Deus, a imagem de tudo que você falou? Eu digo, olha, a imagem de Deus sempre estará ligada ao intérprete. Ou seja, e como é que posso saber qual é a interpretação? Pelos seus atos manifestos. Dá um exemplo. Eu tenho uma imagem de Moraes. Essa imagem eu não criei dele, ele que diz. Eu só observo. Mas se eu querer dizer para ele a imagem que eu vejo dele, ele vai ficar bravo comigo. Vai querer me prender. Eu quero o bem dele. Mas como ele vai acolher? Então veja que falar de física, disso, daquilo, é um ilusório. A vida de todo homem é curta.
Estão jogando no lixo. Tudo isso se torna insignificante e insuficiência. O que mais diria? Só para encerrar. Veio pensar, o Google é de fato algo interessante como instrumento de avaliação, como instrumento estatístico também, como instrumento de economia também. Por quê? Porque tudo se refere ao homem. E ali você pode chamar o pensar de quem você imaginar, que alguém deixou registro dele. Eu posso perguntar, quem foi Pelé? Ah, o Pelé. Oh. E quem foi o fulano? Ah, o fulano. Quem foi o Collor? Ah, o Collor. Pronto. Eu trago o registro de toda a história do homem, sem precisar pedir do celular dele através da minha polícia. Eu não tenho polícia. Ó. É incrível. Incrível. Aí diz, assim como foi desde o tempo de Noé, o homem é o mesmo aqui sentado. Estou falando de algo que é incrível. Eu observo que é incrível. Até uns anos atrás eu nunca pensei que poderia ser isso pensável. Mas na hora que eu penso, se tornou real. E mostra a eficácia desse pensar. Uma mente imutável. Eternamente. Que mais? Que mais dizer? Então, último. Eu proporia, por exemplo, os tais entendedores de direito, disso, daquilo, todos têm consciência, embora não contem. Por que não contem? Você basta pegar, por exemplo, o grande advogado, que é o padrão referencial, é o signo da boa advocacia, ou do bom juízo de quem advoga, é o Rui Barbosa. Vai ter notado que todos os juízes do Rui Barbosa são maravilhosos, mas não correspondem ao que fazem. Já notaram? Da mesma maneira de pensar, aí entra aquele que era o analista, um homem de fato que se dedicou às letras, Machado de Assis, dois grandes nomes. E os dois estão em correspondência de juízo, um por uma linha determinada e outro por outra. Mas pode crer. Tanto aquele que fala aquelas belas palavras e diz a respeito também do caos que ele vê no judiciário e no viver do homem social, o Machado de Assis também vê o seu prisma. Só que lá ele não coloca assim como algo que está ligado ao direito, entre aspas, romano, está ligado à loucura ou à insanidade. E ali o Machado de Assis trata pela visão da Casa Verde, uma expressão que daqui a pouco está toda a própria cidade lá dentro, e que aquele que é o analista é o Moraes, é o fulano, é o Barroso, daqui a pouco é quem analisa todos, até que chegar à conclusão, quer dizer que é preciso de tal tratamento. Vou encerrar mais uma coisa, que vem uma coisa puxa outra, e de fato eu vou embora. Então, se querem me ouvir, tem que de fato ouvir por partes. Mas não precisa eu cortar aqui, vocês fazem em casa isso aí. Escute até um ponto que acharem interessante, depois que tiver curiosidade do resto, eu vou em frente. Aí só não quero me dizer se gostou ou não gostou. Essa não é o problema. Não é meu problema. Ok? O gosto está ao gosto de todos. Então, volto. Tá vendo? Se não falar contínuo, a tendência é fugir da minha memória. Mas o que eu queria dizer o mesmo? Tá vendo? Então, falei do Machado de Assis, falei disso, falei dele. Então, o campo que eu ia dizê-lo era esse. Todos sabem realmente os grandes nomes notáveis verdadeiramente que fundamentaram os juízos superiores e mais altos. Temos que conceber, se tiver a legislar dentro de um congresso, uma mente de mais elevado poder, não instituído. Por alto juízo, ele tem mais poder e autoridade de fazê-lo. A dificuldade fica que ele é a minoria. Está compreendendo? Esse é um problema horroroso da democracia, viu? Pois bem,
Sucede, então, que eu tenho que pegar os fundamentos. Se eu for pegar os fundamentos do juízo, de tratar quântica, tratar da bomba, tratar da energia, tratar por que usou dois, não usou, não tem o sentido ter usado dois para dividir algo que eu não consigo nem interpretar e conceber, que eu não tenho sensibilidade. Eu digo para você, a coisa daqui, o aço daqui lá são tantos milhões de anos-luzes. Que tal? O que eu acrescentei? Nada. Não cabe. Estão compreendendo? O que não cabe não adianta. É vazio, vai ficar vazio. Vamos falar, querer dar mais um, nada. Ninguém se pergunta, mas qual é de fato o tamanho desse universo? É da escala que a nossa mente concebe. E se fosse simples, de fato, esse universo, porque ele é tão pequenininho que basta, assim, dar um empurrão e está em movimento. Sim, pode. Mas como é? Sei eu. Eu só estou mostrando aquilo que vier na minha mente é concebível. Uma coisa só não posso fugir. Do fundamento eterno que entra com a palavra verdade e justiça. Aí não dá. Mata tudo. É onde diz o Paulo, com o sopro da boca, Cristo destrói todos os propósitos e intentos do espírito da iniquidade. Então é isto. Querem tratar de jurisprudência? Não comecem a jurisprudência em na escola ouvir o que eles vão dizer. Vão te conformar, fazer um modelinho, dar os aninhos e todos os outros. O importante é que você busque as principais mentalidades que se tornaram notáveis pelo real saber e pela nossa ver do pensar deles, essa abertura de não tomar para si, mas de autojuízo a ser concebido e mais buscar. Aí fica diferente. É a partir dali que tem que começar. Tem um filho advogado, uma cunhada que é advogada, eu tenho dito, aí está tudo bonito, mas os fundamentos estão manifestos, como diz o Machado de Assis. Vamos ficar por aqui. Se falar de república, pega os notáveis da república. E depois pega hoje e trata da república hoje e faça a confrontação. Se quiser falar de direito, peça o pensamento de direito que começa, por exemplo, num pensar elevado, a partir de fato de alguns romanos ou da Grécia em Aristóteles. Lá não tem direito, lá começa com uma figura um pouco diferente. Uma ideia de convívio, mas é a ideia do direito onde nasce. Que dentro de uma cidade, que antes não havia cidade, como agora pode um grupo de pessoas de fontes tão diferentes, vai ter também ou aqueles que passarão e vêm até de outros lugares e afastados, como é que chamamos aquele que não faz parte daquele lugar, não é nascido lá, e que possa, de fato, haver aceitação e entendimento e conciliação. Fico aqui. Fui longe demais. Mas esse longe demais me denota que nunca me põe longe demais. Sou sempre tão perto, tão sempre presente, e aquilo que está atrás, que Isaías falou, eu vejo que ele falou para mim. Ele falou de mim. E assim, vamos compreender a dimensão muito maior. A diferença está. O Filho do Deus vivo é o ponto. Se eu quero o Filho de Deus vivo, vai dizer, diz ele, o Nazareno aos seus, que dizer eu sou? Avalia, já convive longo, tu és o Filho do Deus vivo. Mas estão lá também os policiais, os milicianos do templo. E nesses milicianos eles acolhem uma palavra que desagradou.
Eles tomam para si que o Nazareno, aquele que foi acolhido como filho de Deus vivo, também está declarado, como da boca do Nazareno, que eles não tinham pai. Eles eram soltos no mundo. Então, eles reagem? Não. Nós temos pai, nosso pai é Abraão. E o Nazareno responde: se fosseis filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. O manifesto não seria de Moraes no campo da justiça. Assim também convosco. Aí ele completa: vós sois o filho de Satanás, o diabo, que sempre tentou se firmar no dolo da mentira. Eu pergunto, essa palavra se aplica graciosamente ou é maldosa? Está apenas sendo declarado o que é, mas não é por questão de ter agradar a alguém, é a lei. É a lei, a mente imutável. E essa imutabilidade não dá para ficar, vai enlouquecer. Preferes a loucura? Ou preferes a realidade de um só? Realidade da imortalidade, da mentalidade, da mente em eternidade. Assim ficamos. Que o Senhor a todos abençoe. E seja a palavra que possa ajudar alguém. Sempre poderá. É o poder que define, que determina se és um transgressor ainda ou se já se arrependeu no nosso trato mútuo, como ocorreu com este velho, em um momento determinado da sua história. Comigo ocorreu aos 49 para os 50 anos. Já estava na introdução chamado do jubileu. O jubileu é a redenção. Que seja a redenção com todos. Bendito, um só.